E hoje é dia de muita novidade aqui no canal. Eu não só trouxe para vocês o primeiro notebook gamer MSI que eu analiso por aqui, o MSI Pulse B13V, como também a minha primeira experiência importando um notebook gamer caríssimo do AliExpress, que não é qualquer notebook. Esse preço tem um motivo, porque aqui a gente tem vários lançamentos. A gente tem o novíssimo i7 13700H da nova 13ª geração da Intel, unido à nova RTX 4060 da Nvidia. Então bora ver tudo que melhorou, o que piorou e, claro, contar minha experiência comprando um notebook gamer tão caro lá no AliExpress. Não esquecendo que, para ficar por dentro das promoções do mundo de tecnologia, tanto dos notebooks nacionais, importados, smartphones e TVs, é só acessar o boletando.com, a nossa comunidade de promoções. Faz tempo que eu tô querendo trazer uma marca diferente de notebook aqui no canal. E a MSI é muito conhecida lá fora, mas não tanto aqui no Brasil, já que aqui no Brasil eles costumam só mexer com hardware de desktop e não muito com notebooks. No design da tampa, pelo menos, eu acho que a MSI acerta. Aqui a gente tem uma tampa bem bonita, que dá aquele ar de notebook gamer não tão agressivo, né? E é até bem diferente do que a gente tem aqui no Brasil. Mas por mais que a tampa seja bonitinha e o hardware seja novidade, eu tenho que lembrar vocês que esse é um notebook da categoria custo-benefício lá fora. Então a tampa é sim metal, mas o restante do corpo é em plástico e não é aquele plástico refinado super bem construído. Na verdade, ele tem até uma construção muito parecida com um Acer Nitro da vida ou até um Avel aí das categorias mais de baixo custo. E eu menciono a Avel também e até deveria adicionar aqui o Gigabyte G5, porque tanto a Avel como o Gigabyte G5 usam bare bones, né, de fabricantes aí ODM, né, como a Clevo e a Tongfeng. E esse notebook em específico, pessoal, ele me lembra muito os notebooks da Clevo. Eu não sei se esse é um bare bone da Clevo, eu não consegui confirmar, mas lembra bastante. Então, além de ser aquele notebook mais gordinho, ele não vai ter aquelas bordas fininhas, mas pelo menos a tela tem uma boa qualidade. É um painel razoável com resolução 2K e taxa de atualização de 144 Hz. E além disso, graças a Deus, ele tem a opção de desabilitar o Optimus para a gente ter menos gargalo nos jogos. O teclado é RGB e me lembrou muito os teclados da Avel, né? Engraçado que, em questão de aparência, ele é muito parecido com o Clevo, mas o teclado tá mais parecido com os Tongfeng, né? Vai entender. Pelo menos a digitação tem uma sensação ok, eu não achei um teclado ruim, mas o layout é um pouco diferente do normal. A gente tem aqui a tecla FN do lado direito e as teclas do number pad vão ser menores do que o normal, então não vai ser aquele number pad tão confortável de usar. Agora o touchpad que não foi um acerto e eu acho que é inclusive o ponto mais fraco, talvez, desse notebook. É um touchpad pequeno que não tem uma textura lisa e o clique também não é confortável, é um clique pesado. Então o caminho aqui é usar um mouse. Pelo menos os alto-falantes não são assim de baixa qualidade. Estão ali na média, não tem muitos graves, mas quebram aquele galho. Por dentro que a gente vai ter algo bem fora do normal. Ele até tem a combinação clássica de 2 slots M2 e 2 slots de RAM, só que se vocês observarem mais de perto, vocês verão que um dos slots M2 não dá para usar por causa do tamanho da bateria. Ou seja, essa placa-mãe não foi pensada para uma bateria com capacidade tão grande como essa, né, de 90 Wh. Então, um slot M2 acaba sendo jogado fora, né, e só será aproveitado em outros modelos da MSI que usam essa placa-mãe, mas tem uma bateria de menor capacidade. E essa bateria toda também não adiantou muito, porque ele me deu apenas 6 horas de duração no uso leve em streaming de vídeo com o Optimus ligado. Eu digo apenas porque é uma bateria de 90 Wh. Só que aqui a gente tem o sistema operacional limpo, né? O vendedor me mandou o sistema operacional do Windows completamente limpo e não com o sistema operacional oficial da MSI. Então pode ser que com o sistema da MSI ele tivesse uma duração melhor. Já na conectividade, ele faz o básico. A porta USB-C tem suporte a vídeo, mas não é Thunderbolt. Não temos leitor de cartão de memória e as portas acabam ficando nas laterais e não na traseira do notebook, o que é uma pena, né? Porque quando as portas estão na traseira do notebook, acaba ajudando na organização dos fios. Mas bora pro desempenho, que é o que todo mundo está mais interessado. No processador temos o i7 13700H, sucessor do 12700H, com a 13ª geração da Intel.
tá? Mas não esperem milagres, pessoal, porque no papel o 13.700H é muito parecido com o 12.700H. Mas pelo menos no modo turbo, o MSI Pulse toma o primeiro lugar em nosso benchmark em renderização usando apenas o processador. Isso que vocês têm que lembrar que o segundo lugar, que é do Helios equipado com o i7 12700H, não é nada fácil de passar, porque o Helios usa um power base de 85 watts sem o turbo, ou seja, ele tem um power até mais alto que o turbo de muito notebook. Então, o i7 13700H do MSI Pulse acaba tomando a liderança, já que ele usa um power de 90 watts no modo turbo e 70 watts no modo padrão. E além disso, temos outra mudança, né? O 13700H suporta memórias de 5.200 MHz contra 4.800 MHz da geração passada. Então, esperem menos gargalo nos jogos onde a taxa FPS é mais alta em relação à geração passada da Intel. No uso profissional, que temos a primeira surpresa e o primeiro susto aí para o pessoal que acha que coisas novas sempre serão melhores. Vejam que mesmo equipado com o 13700H e a RTX 4060, o MSI Pulse perdeu para notebooks RTX 3060 em nosso teste de renderização de vídeo. E aí vocês perguntam por que isso aconteceu? Bom, pessoal, para quem achava que a RTX 4060 seria uma evolução em tudo, eu sinto dizer, a 4060 não será melhor em tudo em relação à RTX 3060. Infelizmente, a Nvidia colocou uma quantidade menor de CUDA cores na 4060 e também de largura de banda. Então, esse, pessoal, é um cenário que a RTX 3060 pode levar vantagem, o cenário de renderização. Mas não fiquem desesperados também, porque nos jogos a situação já muda um pouco. A RTX 4060 será sim superior à RTX 3060. Não é uma grande diferença, né? Não é aquela diferença absurda, mas ela existe. Principalmente em jogos onde o gargalo é a CPU e a RAM, né? Porque aí a 13ª geração da Intel unido ao DDR5 5200 MHz vão dar aquele empurrãozinho que vão dar sim mais uma vantagenzinha para a RTX 4060. Então, no geral, esperem um aumento de desempenho aí na casa dos 10, 15%, às vezes até mais, porém a gente vai ficar aí nessa média em relação à RTX 3060, ou seja, a RTX 4060 vai ficar bem próximo da RTX 3070 Ti nos jogos. Até porque a RTX 4060 agora tem 8 GB de VRAM, assim como a 3070 Ti, e não 6 GB de VRAM, como acontece na RTX 3060. E não é só isso, né? A gente também tem clocks mais altos e um chip gráfico mais eficiente, tá? Ou seja, uma melhor relação consumo-desempenho. Esse sim, pessoal, é um ponto muito importante para os notebooks. Então, nessa geração RTX 4000, vocês vão ver aí notebooks que nunca tiveram um chip gráfico dedicado, equipando um chip gráfico, já que agora os chips estão mais eficientes. Então, a gente vai ter ultra finos com RTX 4050, 4060. A gente vai ter notebooks com powers mais baixos, atingindo um desempenho de notebooks de powers mais altos, e por aí vai. Então, nem tudo está perdido. E para finalizar, as RTX 4000 trazem uma funcionalidade que muita gente está interessada, que é o DLSS 3, que traz o Frame Generation. Para quem não conhece essa tecnologia do Frame Generation, ela basicamente cria quadros de mentira, usando inteligência artificial, em alguns jogos que suportam essa tecnologia para aumentar a taxa de FPS. E realmente aumenta, em alguns casos, mais do que dobra o FPS do jogo. Agora bora para o lado ruim dessa tecnologia, né? O primeiro eu já falei para vocês que nem todo jogo suporta. Além disso, só as RTX 4000 no momento tem suporte à tecnologia. A Nvidia não adicionou, né, para as versões anteriores, e provavelmente tem como, mas ela não deve fazer isso. Além disso, a latência nos jogos aumenta, já que você aí tem esses frames de mentira, né, criados por inteligência artificial. Então, jogos competitivos podem não ficar tão interessantes assim. E além disso, existe a possibilidade de aparecerem artefatos nos jogos. Já que essa tecnologia tenta prever o que vai acontecer para criar esses quadros de mentira, nem sempre a previsão será perfeita. Então, em alguns jogos, você pode sim perceber artefatos. E aqui no próprio Fórmula 1 a gente já consegue perceber um desses probleminhas se a gente olhar mais de perto. Vejam que o nome dos corredores fica com um glitchzinho
né, durante movimentações quando habilitamos o Frame Generation. Isso porque o Frame Generation, como eu já falei, fica tentando prever o que vai acontecer e nem sempre ele vai lidar muito bem com alguns objetos em específico. E aqui, por exemplo, o objeto que ele não se deu bem foi o nome dos corredores. E é aquela coisa, o gamer raiz quer FPS de verdade, né? Quer frames de verdade e não frames de mentira. Mas enfim, saindo um pouco das novidades e voltando para o MSI Pulse em si, bora falar da refrigeração. Pois é, pessoal, aqui a gente não tem uma refrigeração fantástica. Muito pelo contrário, ele tem temperaturas altas e o teclado também fica quente. Mas por outro lado, ele é um notebook gamer que não é barulhento, inclusive um dos mais silenciosos que eu já testei. Então, por um lado você tem esse ponto positivo, mas por outro, outros pontos negativos. Como eu sou uma pessoa que não gosta de teclado quente, o que eu fiz? Eu mexi no painel de controle, porque aí você terá os modos de desempenho e o modo turbo, por exemplo, dele aumenta bastante a velocidade das ventoinhas, o que acaba com os problemas de temperatura e o teclado também não fica quente. Então, o ideal desse MSI Pulse, pessoal, realmente é usar as ventoinhas com a rotação mais alta e não com a rotação que ele vem de fábrica. É só uma pena que esse modo turbo não é tão turbo assim. Nos jogos não faz tanta diferença, né, tirando nas temperaturas como falado, apenas no uso profissional que dá sim uma diferença, onde o power do processador sobe quando apenas ele é usado. Agora bora falar um pouquinho da minha triste experiência importando esse notebook gamer lá do AliExpress, que vai servir de lição aí para vocês que gostam de arriscar, que nem eu gosto de arriscar. Então, ele custou mais ou menos R$ 9.000, na época que eu comprei, que deve ter uns 1 mês e meio, 2 meses. E aí aconteceu um pequeno probleminha, pessoal. O vendedor, infelizmente, não colocou no anúncio que o método de envio seria via DHL. Para quem não sabe, quando o método de envio é via DHL, você meio que não tem como fugir dos impostos. Ou o vendedor tem que pagar antecipadamente, ou você paga quando o produto chega. E é isso que aconteceu comigo. Mais ou menos uma semana depois que o produto foi enviado, né? Até aí, o envio é bem rápido. Quem já usou DHL sabe que é muito rápido. Uma semana depois de enviado lá da China, ele já estava aqui no Brasil. Só que aí eu recebi uma calorosa ligação da DHL avisando que o meu notebook estava retido na Receita Federal e que eles enviariam um e-mail me falando sobre os próximos passos. E aí eu recebi o e-mail. E nesse e-mail estava falando 300 coisas que eu teria que enviar para eles encaminharem à Receita Federal. Para vocês terem noção, até o extrato do meu cartão de crédito eu tive que enviar. Você tem que enviar algum comprovante de sua conta bancária ou do cartão para poder provar quanto que saiu, né, da sua conta, do seu cartão para o AliExpress. Você tem que enviar até o link do anúncio para eles, certo? E não só isso, você ainda tem que dizer para que você vai usar o produto, quanto que foi o frete, enfim, pessoal, eles passam o pente fino na sua vida por causa de um produto que você quis importar, né? Só isso. Imagina se eu precisasse disso para estudar, né, para alguma coisa muito importante do meu trabalho. Imagine só, né, nosso país não gosta que a gente importe nada, né? É um absurdo. Mas enfim, tudo isso que eles pedem é exatamente para eles verificarem se você está tentando enganar de alguma forma. Porque caso você os engane de alguma forma com a questão dos valores, você é multado. Então, se tiver tudo certinho, você paga 60% de imposto. Se eles encontrarem algo errado, eles podem te multar até com mais de 100%, tá, do valor do produto, ou mandar o produto de volta para o país de origem. Então, não é brincadeira, pessoal. Aí depois que eu paguei, aí finalmente o produto foi encaminhado para minha residência e aqui, né, está ele. Dan, quanto você pagou, né? Enquanto você se ferrou? Pessoal, eu prefiro não entrar em detalhes, né, sobre essa questão. Acho que vocês imaginam o motivo, mas é isso, né? Quem gosta de pagar imposto, tá aí uma forma maravilhosa de pagar. Não é o meu caso. Então, tomem muito cuidado com os produtos que vocês importam. Produtos muito caros assim, realmente não vale a pena importar. Até porque, pesquisando bem direitinho, você consegue encontrar no Mercado Livre outras pessoas que trazem para o Brasil os produtos de outra forma. E você não vai pagar um preço tão distante do que se paga nos notebooks, né, que você gostaria de importar
no AliExpress. Para mim, o caso não é tão triste, porque, como vocês sabem, é um produto lançamento, eu não vou perder tanto assim na venda dele, mas é isso, tá? Tomem cuidado. No mais, como o meu primeiro notebook da MSI testado, eu não fiquei impressionado, mas esse também não é um notebook das categorias premium da MSI, certo? Então, não tinha como exigir tanto dele. Porém, eu acho que a lição importante do vídeo, além da questão do AliExpress, é que tanto a 13ª geração da Intel como as RTX 4000 não estão fazendo esse milagre todo também, tá? Então, se vocês estão tristes com os preços dos notebooks RTX 4000 que tem aparecido aqui no Brasil, não fiquem, porque vocês também não estão perdendo tanta coisa assim. Mas enfim, pessoal, eu vou ficando por aqui. Não se esqueça de se inscrever no canal, deixar seu like e um abraço.